Série 11 – A nova ética da humanidade. Bloco 1 – Ética além da moral. Um novo nível de maturidade humana. Existe um momento na evolução humana em que as antigas regras deixam de funcionar. Não porque estavam erradas, mas porque não são mais suficientes. A humanidade está chegando a esse ponto agora. Bem-vindos à Série 11 – A nova ética da humanidade. No canal Elevação da Consciência, um espaço criado para unir espiritualidade, ciência, filosofia, psicologia, física quântica, biologia, cosmologia e os ensinamentos dos grandes mestres que passaram pela Terra, com um único propósito: expandir, elevar e amadurecer a consciência humana. Ao longo das séries anteriores, caminhamos juntos, pela ciência da unidade, pelo despertar da consciência, pela autocura, pela manifestação, pela mente, pela realidade e pela transição do eu para o nós. Agora, entramos em um território ainda mais profundo. Não falaremos apenas de bem e mal. Falaremos de responsabilidade consciente. Moral não é ética. E isso muda tudo. Por milhares de anos, a humanidade foi guiada pela moral. A moral nasce de regras externas: o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que é proibido. Ela foi necessária. Ela organizou societies. Ela protegeu grupos. Mas a moral tem um limite, ela funciona melhor para consciências imaturas. A ética verdadeira nasce de dentro. Não pergunta, isso é permitido. Pergunta, isso é coerente com a vida. A ética além da moral não depende de punição. Não depende de vigilância. Não depende de medo. Ela surge quando o ser humano percebe as consequências de seus atos. Quando a consciência se expande, algo muda. Não machucamos porque sabemos o que isso gera. Não exploramos porque sentimos o impacto. Não mentimos porque percebemos a desarmonia interna. A ética madura nasce da percepção do todo. O erro da ética é imposta. Sempre que a ética é imposta de fora, ela gera hipocrisia, repressão, culpa, violência silenciosa e fragmentação da sociedade. A história está cheia desses exemplos: guerras em nome do bem e do amor, perseguições em nome da moral, prisões e censura em nome da liberdade, exclusões e mentiras em nome da verdade. Quando a ética não vem da consciência, ela se torna arma. Mestres espirituais nunca foram moralistas. Observe com atenção os grandes mestres da humanidade. Eles não impunham regras. Eles despertavam consciências. Jesus não criou códigos morais rígidos. Ele falava de amor, presença e coerência interna. Buda não falava em pecado, falava em sofrimento e libertação. Francisco de Assis não discursava sobre leis, ele vivia simplicidade e compaixão. Mestres não controlam comportamentos. Mestres iluminam percepções. A ética do medo versus a ética do amor. A ética antiga se baseava no medo. Medo de errar, medo de ser punido, medo do castigo. A nova ética se baseia no amor. Amor pela vida, amor pelo outro, amor pela coerência interna. Quando alguém age corretamente apenas por medo, não há transformação real. Quando alguém age por consciência, a ética se torna natural. Por que a humanidade precisa de uma nova ética agora? Nunca tivemos tanto poder. Tecnologia, comunicação, capacidade de impacto global. Mas o nível de consciência média ainda é o de séculos atrás. Esse desequilíbrio é perigoso. Poder sem ética consciente gera destruição. Conhecimento sem compaixão gera sofrimento. A nova ética não é opcional. Ela é evolutiva. Quando percebemos que o outro não está separado e o que eu faço atinge o campo e pode ajudar ou não mais pessoas. A natureza não está fora, o planeta não é um recurso, mas um organismo, e nós não somos os donos da natureza e do planeta, somos partes do planeta e parte da natureza, e que, quanto mais amor e compaixão tiver dentro de mim, mais consigo energia de sabedoria, intuição e sincronicidades para a minha vida, além de muitas outras coisas. Quando percebemos isso, algo muda profundamente. Ferir o outro passa a ser ferir a si mesmo.
Explorar o planeta passa a ser autossabotagem. Mentir passa a gerar ruído interno. A ética da nova humanidade nasce da unidade. Ética não é perfeição, é presença. É importante dizer, ética consciente não é ser perfeito. É ser atento, responsável, disposto a corrigir e, principalmente, aberto a aprender. Errar faz parte. Persistir inconsciente, não. Estamos saindo de uma humanidade infantil, que precisavam de regras externas, para uma humanidade adulta, capaz de autorregulação. Essa transição dói. Gera conflitos. Expõe sombras. Mas isso é inevitável. A ética além da moral é o alicerce da nova humanidade. E esta parte não termina com uma resposta. Termina com um convite. Observe suas escolhas. Observe suas intenções. Observe o impacto que você gera. Não por culpa, mas por consciência. Agora, vamos aprofundar em responsabilidade, escolhas, empatia, tecnologia e o nascimento de uma ética verdadeiramente humana. A palavra liberdade é uma das mais faladas da história humana, mas também uma das menos compreendidas. Muitos acreditam que liberdade é fazer o que se quer. Outros acreditam que liberdade é não ter limites. Mas os grandes mestres da humanidade ensinaram algo muito mais profundo. Liberdade verdadeira nasce da consciência. E toda consciência desperta gera responsabilidade. Agora, não falaremos de regras externas, mas de um chamado interno. Consciência não é apenas saber que existimos. Consciência é perceber o impacto do que somos. Quando a consciência desperta, o olhar se aprofunda, o coração se amplia, o ego perde o controle. A consciência é uma luz silenciosa que começa a iluminar nossas escolhas. Não impõe. Não força. Ela revela. Um dos maiores equívocos humanos foi confundir liberdade com ausência de limites. Os mestres sempre ensinaram o oposto. Jesus ensinou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não disse: façam tudo o que quiserem. Ele disse: a verdade liberta. A verdade interior. A coerência entre pensamento, sentimento e ação. Buda ensinava que o sofrimento nasce do apego, o apego nasce da ignorância, a ignorância nasce da inconsciência. A libertação, para Buda, não era externa. Era interna. Ser livre é não ser escravo do desejo, do medo, da ilusão. Allan Kardec trouxe uma visão profundamente ética da liberdade. Segundo o Espiritismo, o espírito é livre, mas responde pelas consequências de suas escolhas, não por punição, mas por aprendizado e evolução. A liberdade sem responsabilidade não eleva a alma. Ela repete. Uma pessoa pode estar livre externamente, mas prisioneira internamente. E outra pode estar limitada externamente, mas livre por dentro. Os mestres sempre falaram da liberdade interior. Aquela que ninguém pode tirar. Aquela que nasce da consciência desperta. Responsabilidade não é peso. Responsabilidade é amor consciente em ação. Quando alguém desperta, não vive mais apenas para si, começa a perceber o impacto de suas escolhas, age com mais cuidado, não por medo, mas por amor. A responsabilidade nasce quando eu começo a perceber o nós. A humanidade sempre teve livre-arbítrio, mas nem sempre teve consciência. O livre-arbítrio sem consciência gera caos. O livre-arbítrio com consciência gera evolução. Por isso os mestres ensinaram humildade, compaixão, vigilância interior. Não como repressão, mas como autodomínio amoroso. A nova ética da humanidade não virá de leis, de sistemas, de imposições. Ela nascerá de dentro para fora. Quando a consciência desperta, o bem deixa de ser obrigação, torna-se expressão natural. A ética deixa de ser moral externa e passa a ser coerência interna. A liberdade verdadeira cura relações, cura escolhas, cura a própria saúde. Ela não machuca, não invade, não destrói. Ela respeita a vida porque reconhece a vida em tudo.
Este bloco não é um ensinamento para convencer. É um convite para lembrar. Lembrar que toda liberdade pede consciência, toda consciência gera responsabilidade, toda responsabilidade verdadeira nasce do amor. Quando a consciência desperta, a liberdade não se perde. Ela se refina. E quando a liberdade se refina, a humanidade amadurece. Esta é a ética da nova humanidade, não baseada no medo, mas na consciência viva. Agora, vamos falar sobre o impacto das escolhas, como cada pequeno gesto molda o destino coletivo. E, para quem busca reduzir a ansiedade, regular o sistema nervoso, desenvolver presença, expandir e elevar a consciência, e tudo isso com base científica, o livro 33 Práticas Científicas de Meditação, Respiração e Presença reúne exercícios com benefícios comprovados. Práticas curtas, aplicáveis à rotina moderna do dia a dia. Link disponível na descrição. Bloco 3. O impacto das escolhas. Cada escolha cria um mundo. Tudo o que existe hoje, sociedades, culturas, tecnologias, conflitos, avanços, dores e curas, é resultado de escolhas humanas. Nada surgiu do acaso. Cada palavra dita, cada silêncio mantido, cada ação tomada e cada ação evitada, tudo gera consequência. Vamos tocar em uma verdade profunda e libertadora. A ética começa na escolha consciente. Muitas pessoas acreditam que espiritualidade está apenas em orações, rituais e meditações. Mas os grandes mestres sempre ensinaram algo mais profundo. Espiritualidade real se manifesta nas escolhas diárias. Escolher com consciência é alinhar pensamento, emoção, intenção e ação. Quando escolhemos inconscientemente, repetimos padrões. Quando escolhemos conscientemente, criamos novos caminhos. Existe uma ilusão comum: se eu não escolher, não sou responsável. Mas isso não é verdade. Não escolher mantém injustiças, perpetua sofrimentos e fortalece sistemas desequilibrados. O silêncio diante do que fere a vida também é uma escolha. A nova ética não nasce da culpa, mas da responsabilidade amorosa. Consciência expande, responsabilidade aumenta. Quanto maior o nível de consciência, maior a responsabilidade ética. Não como peso, mas como maturidade. Jesus dizia: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Não como punição, mas como consciência de impacto. Quando sabemos mais, não podemos agir como se não soubéssemos. Diversas tradições espirituais falam da mesma lei, karma. Lei do retorno. Semeadura e colheita. Mas essa lei não é punitiva. Ela é educativa. Cada escolha gera aprendizado, molda a consciência, ensina pelo resultado. A vida não pune. A vida ensina. Nem todas as escolhas são grandiosas. Muitas são silenciosas. Como tratamos alguém, como lidamos com uma diferença, como reagimos ao medo, como usamos nosso tempo e atenção. Essas escolhas constroem ambientes emocionais, culturas, futuros possíveis. O mundo muda primeiro no invisível. Grandes mestres não transformaram o mundo por discursos, mas por escolhas. Jesus escolheu amar em vez de retaliar. Buda escolheu compreender em vez de condenar. Francisco de Assis escolheu simplicidade em vez de poder. Gandhi escolheu não violência em vez de ódio. Eles não foram perfeitos. Foram coerentes. Sistemas sociais não são entidades abstratas. Eles são somatórios de escolhas humanas. Economia, política, educação, tecnologia, tudo reflete valores, prioridades, consciência coletiva. A nova ética começa quando perguntamos: essa escolha sustenta ou ajudará a vida? Escolher com consciência não é ser ingênuo. Escolher com ética não significa ser passivo, aceitar abusos, negar limites. Pelo contrário, a ética consciente protege a vida, estabelece limites claros, age com firmeza sem perder o amor. Amor sem consciência vira permissividade. Consciência sem amor vira dureza. A nova ética integra os dois. O futuro está sendo escolhido agora.
O futuro não surge de repente. Ele é construído, hoje, agora, em cada decisão cotidiana. Não existe neutralidade ética. Cada escolha fortalece o medo ou o amor, a separação ou a unidade, a inconsciência ou o despertar. A nova ética da humanidade não impõe regras. Ela convida a lucidez. Ela pergunta: qual é o impacto da minha escolha? Isso expande ou contrai a vida? Isso gera mais consciência? Essa ética não nasce do medo, mas do amor maduro. Escolher é criar. Toda escolha é um ato criador. Você cria, em você, ao seu redor, no campo coletivo. Escolher com consciência é um dos maiores atos espirituais que existem. E, vamos aprofundar ainda mais, o poder da empatia, a capacidade de sentir o outro sem perder a si mesmo. A transformação da humanidade começa em escolhas simples, feitas com consciência e amor. Bloco 4. O poder da empatia. A força mais subestimada da humanidade. Existe uma força capaz de dissolver conflitos, curar feridas invisíveis, transformar relações, reorganizar sociedades inteiras. Essa força não é violência. Não é imposição. Não é controle. Essa força é empatia. Mas não é empatia superficial, não o sentir pena, não o discurso bonito. Falaremos agora da empatia como estado de consciência, como força ética, como inteligência espiritual, como poder real de transformação humana. Empatia não é fraqueza, é maturidade. Durante muito tempo, fomos ensinados que ser empático é ser fraco, sentir demais é perigoso e endurecer é sobreviver e sinal de força. Mas a consciência madura descobre algo diferente. Empatia é força interior estabilizada. Só quem está inteiro por dentro consegue ouvir sem reagir, compreender sem se perder, amar sem se submeter. Empatia não é se misturar com o outro. É reconhecer o outro sem abandonar a si mesmo. O dia a dia, onde a empatia é testada. A empatia não é testada em retiros espirituais. Ela é testada no trânsito, nas filas, no trabalho, nas relações familiares, nas divergências, os conflitos silenciosos. Quando alguém te fere, critica ou provoca, o impulso automático é reagir. Empatia é o instante em que você pausa, respira e escolhe não devolver a mesma energia. Esse pequeno intervalo muda tudo. A ciência da empatia. A ciência moderna confirma o que os sábios sempre souberam. Estudos mostram que práticas empáticas reduzem cortisol, ativam áreas cerebrais ligadas à regulação emocional, fortalecem o sistema imunológico, aumentam a sensação de pertencimento e segurança. A empatia reorganiza o sistema nervoso. Quando você sente empatia, seu corpo entra em estado de coerência. Experimento o outro como professor. Na psicologia profunda e na espiritualidade, existe um princípio claro. O outro revela o que ainda precisa ser integrado em nós. Aquilo que mais nos irrita, mais nos ativa, mais nos fere, geralmente aponta para feridas não curadas, medos não reconhecidos, partes rejeitadas de nós mesmos. Empatia não justifica o erro do outro, mas permite compreender sem endurecer. Jesus não reagia com violência. Ele via além do ato, via a dor por trás. Buda ensinava que o ódio não acaba com o ódio. Só o amor consciente rompe o ciclo. Francisco de Assis via irmãos até naqueles que o rejeitavam. Gandhi resistia sem desumanizar. Esses mestres não eram passivos. Eles eram muito fortes por dentro e sem perder o coração. Empatia não é concordar. Um ponto essencial: ter empatia não é concordar. Não é aceitar tudo. Não é se calar diante da injustiça. Empatia é enxergar a humanidade mesmo no erro, sustentar firmeza sem ódio, agir com verdade sem crueldade. A nova ética nasce desse equilíbrio. O corpo responde à empatia. Quando você escolhe empatia, o coração desacelera, a respiração se aprofunda, a mente clareia. Quando você vive em reação constante, o corpo inflama, o sistema nervoso entra em alerta, a mente se fecha. Empatia não é só espiritual. É biológica.
O corpo sabe quando você escolhe o amor. Empatia coletiva igual cura social. Sociedades adoecem quando perdem a capacidade de escutar, se dividem em nós contra eles, desumanizam o outro. A empatia coletiva não elimina conflitos, mas impede a desumanização. Sem empatia, não há ética. Sem ética, não há futuro. Pequenos gestos, grandes transformações. Empatia se manifesta em gestos simples: escutar sem interromper, responder com calma, reconhecer a dor do outro, não espalhar ódio, nem fofocas. Esses gestos parecem pequenos, mas mudam campos inteiros de consciência. Empatia não é domingo. É prática. É treino interno, perceber a reação, escolher a presença, respirar consciente antes de responder ou agir e responder com consciência. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. A empatia é o que impede a humanidade de se perder de si mesma. Ela não grita, não impõe, não domina. Ela sustenta. A nova ética da humanidade nasce quando aprendemos a sentir sem nos perder, a amar sem nos anular e agir sem desumanizar. Porque quando a empatia cresce, a consciência coletiva se eleva. Bloco 5. A ética para a tecnologia. A tecnologia não é boa nem má. Ela amplifica quem somos. Toda tecnologia é um espelho. Ela não cria a consciência. Ela amplifica a consciência que a utiliza. A mesma tecnologia pode curar ou ferir, libertar ou controlar, unir ou separar. Por isso, neste momento da história humana, a pergunta central não é mais o que a tecnologia pode fazer, mas sim, a serviço de qual consciência ela está. Tecnologia sem ética é poder sem sabedoria. A humanidade já alcançou capacidade tecnológica suficiente para destruir ecossistemas inteiros, manipular informações em escala global, interferir profundamente no corpo humano, moldar comportamentos, emoções e decisões. O problema nunca foi a tecnologia. O problema sempre foi a ausência de ética madura para usá-la. Quando a tecnologia avança mais rápido que a consciência, o risco cresce. Por isso, esta série existe. Para lembrar que consciência deve preceder inovação. A nova tecnologia está nascendo com outra consciência. Ao mesmo tempo, algo muito bonito está acontecendo no planeta. Cada vez mais surgem tecnologias voltadas para a saúde integral, para a regeneração do corpo, para o equilíbrio emocional, para a sustentabilidade, para o bem-estar coletivo. Tecnologias que respeitam o corpo, respeitam a natureza, respeitam os ciclos da vida. Isso não é utopia. É mudança de consciência aplicada. Tecnologia e autocura, um novo paradigma. Hoje já existem pesquisas sérias envolvendo biofeedback, neuroplasticidade, estimulação energética, ambientes terapêuticos integrativos, tecnologias que apoiam a autorregulação do corpo. A ciência moderna começa a reconhecer algo que tradições antigas já sabiam: o corpo possui inteligência própria de cura. A tecnologia ética não cura o corpo. Ela cria condições para que o corpo se cure. Isso é profundamente diferente. Cuidado com sensacionalismo, ética também é verdade. É importante dizer com clareza e maturidade: nem toda promessa tecnológica é real. Nem toda notícia é confirmada. Nem toda afirmação pública corresponde à ciência validada. A nova ética também exige discernimento, responsabilidade, honestidade intelectual. Não precisamos de milagres tecnológicos. Precisamos de verdade, pesquisa e consciência. A espiritualidade madura não se apoia em fantasias. Ela se apoia em presença, ética e coerência. Tecnologia da informação, luz ou sombra. A internet é um campo vivo. Ela pode espalhar medo, amplificar ódio, confundir consciências, ou pode educar, conectar e despertar consciência. Hoje já existem esforços reais para reduzir conteúdos nocivos, combater manipulação, criar ambientes digitais mais saudáveis, usar inteligência artificial para proteger, não explorar. Não como censura, mas como higiene e ética da informação.
Assim como cuidamos do corpo físico, precisamos cuidar do corpo informacional da humanidade. Inteligência artificial e consciência humana. A grande questão não é se a tecnologia ficará mais inteligente, pois ela ficará. A questão é: o ser humano ficará mais consciente? Uma inteligência artificial sem ética humana é apenas velocidade sem direção. Por isso, a nova ética propõe tecnologia como ferramenta, consciência como guia, amor como princípio. A tecnologia deve servir à vida, não substituí-la, não dominá-la, não esvaziá-la. Nenhum grande mestre rejeitou ferramentas. Eles rejeitaram o uso inconsciente. Jesus usava palavras como tecnologia da alma. Buda usava métodos mentais precisos. Pajés usam cantos, ervas, instrumentos. A ferramenta nunca foi o problema. O problema sempre foi a intenção por trás dela. O critério da nova ética tecnológica. A nova humanidade começa a fazer perguntas simples e profundas. Isso gera vida? Isso gera consciência? Isso respeita o corpo? Isso respeita a natureza? Isso respeita a liberdade interior? Se a resposta for sim, a tecnologia está alinhada. Se não, ela precisa ser revista. Tecnologia a serviço do amor. Pode parecer estranho falar isso, mas o futuro saudável da tecnologia passa por uma palavra simples: amor. Não como emoção romântica, mas como cuidado, responsabilidade, respeito, serviço à vida. Uma tecnologia sem amor é fria. Uma tecnologia com amor é cura aplicada. O ser humano continua no centro. Nada substitui presença, consciência, ética e coração. A tecnologia pode apoiar, ampliar, facilitar. Mas o despertar é humano. A nova ética não rejeita o futuro. Ela humaniza o futuro. O futuro não será tecnológico. Será consciente. O futuro não será decidido por máquinas. Será decidido pela consciência de quem as cria e utiliza. Se a humanidade amadurece, a tecnologia amadurece junto. Se a humanidade desperta, a tecnologia se torna aliada da vida. E é isso que estamos construindo aqui: uma nova ética, uma nova consciência, um novo mundo possível. A humanidade chegou a um limite. Não um limite tecnológico. Não um limite científico. Mas um limite de consciência. Temos conhecimento suficiente para curar o planeta, mas ainda não temos sabedoria suficiente para não feri-lo. Temos tecnologia para conectar bilhões, mas ainda lutamos para amar o diferente. Este bloco não é sobre o que devemos fazer. É sobre quem precisamos nos tornar. Porque a nova humanidade não nascerá de novas leis, mas de novos seres humanos. E se você sente o chamado para aprofundar essa transformação no dia a dia, existe um caminho simples, possível e acessível a todos. No livro 33 Práticas Científicas de Meditação, Respiração e Presença, você encontrará exercícios curtos e profundos, com base científica e na espiritualidade, para reduzir a ansiedade, cultivar calma, clareza interior e elevar a consciência com constância e gentileza. O link está na descrição do vídeo. E que esse seja mais um passo consciente na sua jornada. O fim da ética baseada no medo. Durante séculos, a ética humana foi construída sob punição, controle, culpa, medo do castigo. Faça o bem para não ser punido. Não erre para não sofrer. Essa ética funcionou por um tempo. Mas ela não gera consciência. Ela gera obediência. A nova humanidade não pode mais viver assim. A nova ética não pergunta: o que é permitido? Ela pergunta: isso gera vida? Isso expande a consciência? Isso honra o todo? Uma consciência desperta não precisa de vigilância constante. Ela age corretamente porque sente. Quando a consciência amadurece, a ética deixa de ser externa e se torna interna. Amor não é fragilidade, é inteligência elevada. O amor que falamos aqui não é romântico. Não é passivo. Não é ingênuo. É o amor como força organizadora do universo.
A física mostra que sistemas cooperativos são mais estáveis. A biologia mostra que a vida próspera pela cooperação. A neurociência mostra que estados de compaixão regulam o cérebro. O amor não é apenas espiritual. Ele é funcional. A nova humanidade não exclui, integra. A velha ética separa certo e errado, nós e eles, puro e impuro. A nova ética integra responsabilidade sem ódio, limites sem violência, firmeza sem desumanização. Ser ético não é passar a mão. É agir com consciência sem perder a humanidade. Tecnologia, ciência e espiritualidade alinhadas. A nova humanidade exige algo inédito: tecnologia com consciência. Já vemos sinais disso: medicina regenerativa, tecnologias que estimulam a autocura, inteligência artificial ética, sistemas de informação que buscam proteger a vida. A tecnologia não é inimiga. Ela é espelho da consciência que a cria. Quanto mais elevada a consciência, mais humana será a tecnologia. A ética do futuro é vibracional. No futuro, não perguntaremos apenas o que você fez, mas qual foi a frequência da sua ação. Isso trouxe medo ou trouxe clareza? Isso contraiu ou expandiu? A ética deixa de ser apenas comportamental. Ela se torna vibracional. Mestres que anteciparam essa ética. Jesus não ensinou leis, ensinou consciência. Buda não impôs regras, ensinou lucidez. Francisco de Assis não construiu poder, construiu coerência. Allan Kardec falou de responsabilidade espiritual, não de punição. Todos apontaram para o mesmo lugar, a maturidade da consciência humana. A nova humanidade começa em você. A nova humanidade não começa em governos. Não começa em sistemas. Não começa em instituições. Ela começa quando você escolhe agir com mais presença, você responde sem ódio, você sustenta a verdade com amor, você assume responsabilidade sem culpa. Cada ser consciente é uma semente civilizatória. Ética não é perfeição, é presença. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser presente. Presente para perceber quando erra, reparar quando fere, aprender quando cai, escolher melhor da próxima vez. Essa é a ética viva. Essa é a ética humana. Essa é a ética do futuro. O que está nascendo agora? Estamos atravessando uma transição do medo para a consciência, do controle para a responsabilidade, da separação para a integração. A nova humanidade não será homogênea, mas será mais consciente. Menos violência. Mais diálogo. Menos imposição. Mais coerência. A nova ética não será imposta. Ela será reconhecida. Ela não será escrita em livros. Ela será vivida nos gestos simples, nas escolhas diárias, na forma como tratamos a vida. Que cada um de nós se torne um ponto de lucidez em um mundo que desperta. Porque quando a consciência amadurece, a humanidade se transforma. Se este conteúdo despertou reflexão, paz ou um novo olhar sobre a vida, saiba que isso não é por acaso. Nosso canal Elevação da Consciência existe para caminhar junto com quem sente que este é o tempo de viver com mais presença, clareza, amor e responsabilidade interior. Se fizer sentido para você, curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas, compartilhe com quem você sente que pode se beneficiar, deixe um comentário, sua percepção também faz parte desta construção, e inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um convite ao despertar, cada vídeo é um passo em direção a uma consciência mais ampla, e cada pessoa é parte viva desse movimento. Seguimos juntos, com verdade, com amor e com propósito.